Olá, amigos! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o câncer da bexiga. Essa doença, ela pode acometer tanto homens quanto mulheres, sendo que na população masculina ela é 3 a 4 vezes mais incidente. E geralmente a doença tende a aparecer a partir dos 60 anos de idade, mais ou menos, apesar de que em alguns casos podem eventualmente vir a ser diagnosticados com idades inferiores. Para nós, felizmente, o câncer de bexiga ele não tem assim uma incidência tão frequente como, por exemplo, é o câncer da próstata na população masculina. Mas, eventualmente, alguns casos podem surgir no dia a dia da prática clínica diária de todo urologista. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, até o final de 2026, deverão ser diagnosticados algo em torno de 13 mil novos casos de câncer. E há uma previsão de que até o final desse ano nós tenhamos aí registrado um pouco mais de 5.400 óbitos atribuíveis ao câncer de bexiga. Ao contrário de outras doenças, outros tumores, o câncer de bexiga ele possui dois fatores causais que são bem conhecidos, são bastante bem conhecidos e definidos, né? Um deles é a contaminação, a intoxicação, o contato, né, com alguns agentes químicos orgânicos, como por exemplo aminas aromáticas, componentes fenólicos, né? São agentes químicos normalmente utilizados no âmbito industrial, indústria de corantes, tintas, né? Então, os profissionais que lidam com esses agentes químicos, como por exemplo chapeadores ou funileiros, né, que podem eventualmente respirar os vapores de algumas tintas automotivas, né? Eles podem correr o risco de, digamos assim, ao fazê-lo cronicamente, vir a desenvolver o câncer de bexiga, indústria de curtume e por aí vai. O segundo fator causal, apesar disso, é de longe o fator mais frequentemente encontrado na população de pacientes portadores de câncer de bexiga, que é o tabagismo, o fumo, né? Seja ele ativo ou passivo, isto é, o indivíduo que não fuma, porém convive com pessoas que são fumantes. Então ele está também indiretamente inalando a fumaça do cigarro e com ela ele está assimilando mais de 200 substâncias consideradas como potenciais causadoras do câncer da bexiga. Em termos clínicos, o que podemos dizer é que o câncer da bexiga ele se manifesta essencialmente com o aparecimento de sangue na urina. O paciente que normalmente vinha urinando uma urina de aspecto normal, de uma hora para outra, de forma súbita, ele pode passar a urinar com sangue, podendo ou não exibir coágulos juntamente na urina. Então, a presença de sangue na urina é um fator que chama a atenção, né, para a possibilidade de haver o câncer de bexiga. O diagnóstico ele pode ser feito através de exames de imagem, né, desde um simples exame de ultrassom, né, e ele acaba sendo confirmado através de um exame endoscópico, a uretrocistoscopia. E devemos dizer que a condução e o manejo clínico do câncer de bexiga ela deve ser de forma bastante minuciosa e precisa para definir se a doença é superficial ou músculo invasivo. No caso do câncer superficial de bexiga, nós temos lesões que podem comprometer apenas o plano mucoso, né? Essas lesões elas permitem ser ressecadas endoscopicamente e respondem muito bem a tratamento de imunoterapia tópica com instilação de uma vacina intravesical, no caso o OncoBCG, ou eventualmente de agentes quimioterápicos que são administrados dentro da bexiga. Se, entretanto, a lesão cancerígena infiltra e invade o plano muscular, estaremos diante de um caso de câncer músculo invasivo. E esse caso pode demandar a necessidade da remoção cirúrgica de
toda a bexiga e da próstata, né? Uma cirurgia que é um pouco mais agressiva, né? Porque demanda também a necessidade de uma derivação urinária. O paciente eventualmente poderá necessitar um estoma urinário ou a confecção de uma neobexiga a partir de segmento de intestino. Quer saber um pouquinho mais sobre o câncer da bexiga? Agende então uma consulta. Olá, amigos. Estamos hoje aqui no Centro Cirúrgico do Hospital da Unimed e hoje nós vamos operar um caso de um paciente, um senhor de 72 anos, né, com um histórico de sangramento na urina, sangue com coágulo, inclusive, e um diagnóstico ultrassonográfico de lesões vegetantes intravesicais. O diagnóstico de imagem, no caso, ele é fortemente indicativo e suspeito de neoplasia maligna, ou seja, um câncer vesical. Eu, sinceramente, estou esperando que se tratem de lesões superficiais, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a ressecção endoscópica dessas lesões, vamos remover todas elas superficialmente, limpar toda a bexiga. Esse material vai ser encaminhado para análise, para saber se o tumor se limita somente ao plano mucoso ou se tem comprometimento muscular. E na sequência, o paciente é encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica, onde ele vai receber uma instilação vesical de um medicamento, um quimioterápico, né, chamado mitomicina C, né, que faz parte do protocolo de tratamento em casos de câncer superficial. Então, nós temos aqui o exame de ressonância magnética do paciente, e como vocês podem ver, aqui tem essa parte branca, que seria a bexiga, e aqui aparece uma manchinha escura, preta, né? Essa manchinha preta aqui é a lesão, é o tumor dentro da bexiga. Uma lesão que lembra uma couve-flor. Essa lesão que vai ser, então, ressecada, né? Liberada a partir da bexiga, e o material encaminhado para análise, estudo histopatológico. Aqui nós temos uma lesão do assoalho vesical. Repare que tem essa vegetação, né? Aqui a parede lateral esquerda, o assoalho vesical, ali a lesão, né? Ali, algumas áreas adjacentes, tudo isso aqui é lesão. E aqui, aqui junto da... Tinha um pouquinho aqui na uretra posterior. Aqui eu estou fazendo um processo chamado hemostasia, né? Nós estamos cauterizando os vasinhos sangrantes, né? Eu vejo, aqui tem uns pedaços que saíram, né? Eu vou botar de volta a bexiga. Aqui você vê que o aspecto da uretra prostática é o colo da bexiga, tá? Os lobos laterais, a princípio está tudo bem. Aqui na região do colo. 5, 20. Aqui, como vocês podem ver, estamos com energia termoelétrica, né? Esse paciente, muito certamente, dependendo como vier o resultado da anátomo, ele vai precisar se submeter a uma nova revisão endoscópica, né? E talvez uma nova ressecção para ampliar a remoção das lesões, né? A cor bem clarinha. O que indica que a anestesia foi satisfatória. Então, pessoal, ao final da cirurgia, só para mostrar para vocês, então, esse material que vocês enxergam aqui na peneira são as lesões vegetantes que eu ressequei de dentro da bexiga, que provavelmente representam as lesões do câncer de bexiga. Elas têm uma consistência assim que parece carne de peixe, né?
bem frágil, fiável, né? Esse material ele foi isolado e ele vai ser encaminhado então para análise, para estudo histopatológico. Né? E o mais importante aqui, além de definir que isso aqui é maligno, né, é saber se essa lesão é restrita ao plano da mucosa ou se ela chega a infiltrar a camada muscular.